Se tem uma coisa positiva de todo esse período de pandemia é ver que tem muita gente solidária pensando no próximo. Aqui na região são muitos exemplos e hoje esse bom exemplo vem de uma turma de Jacareí. Um grupo resolveu se unir para pedalar e arrecadar alimentos para doação. Foram mais de 650 quilômetros pedalando, 24 horas sem parar. Esses 4 ciclistas de Jacareí tiveram uma ideia: fazer um pedal solidário. Estava brincando no sofá com meu filho, fiquei pensando, falei, quantos amigos nossos, autônomos, quantas pessoas nesse momento estão passando dificuldade e a gente não sabe. E aí eu pensei no que eu podia fazer de associar uma coisa que eu gosto, o pedal, e a solidariedade, que eu podia associar uma coisa a outra. O desafio era o seguinte: durante a semana eles anunciaram as regras. Se arrecadassem 250 quilos de alimentos, iriam pedalar 12 horas. Se ultrapassassem, seriam 24 horas pedalando. Na sexta-feira, já tinham conseguido arrecadar 800 quilos de alimentos. Meta alcançada. No sábado, começaram a cumprir a promessa. O percurso escolhido foi um trecho da Avenida Davi Monteiro Lino, com um pouco mais de 4 quilômetros de extensão. Eles começaram a pedalar no sábado, às 10 da manhã. Os ciclistas foram se revezando. A cada 3 horas, um assumia a bike e nesse período não paravam nem para comer. Em movimento, eles recebiam um lanchinho. Durante o dia, eles até tinham mais companhia. À noite, de madrugada, o desafio foi maior. Tava bem frio lá na Baixada ali, já você pegava mais frio ali. Mas o pessoal ajudando ali, o frio foi até o de menos. Mas era o cansaço, as pernas doendo mesmo, mas foi muito bom. No final, eles se uniram e juntos pedalaram até a última volta. A chegada foi especial. Nesse time do bem, Ney Correia, Samuel Moraes, Rodrigo Martins e Fabiano Augusto. E desafio concluído com sucesso. Foi uma experiência diferente, mas muito gratificante, viu? Foi muito legal. Nessa base montada por eles em frente a um condomínio residencial de Jacareí, um pouco do que eles conseguiram arrecadar. Tudo será entregue para instituições da cidade. O total já passava de 1.600 quilos de alimentos. E a todo momento chegava mais um pouquinho. Eu quis participar porque eu acredito que nesse momento atual que nós vivemos, nós somos solidários. Então, cada pequena contribuição de cada pessoa vai ajudar muitas pessoas que estão necessitadas. E nessa corrente do bem, a certeza de que a união faz a força e a diferença para quem precisa. O brasileiro naturalmente é solidário, né? Então acho que na época de maior dificuldade, e é aí que as pessoas mostram valores, né? Então, se cada um fizer um pouquinho, o que é pouco pra gente, é muito para outros. Vai ajudar muita gente, né? Eis aí o Bom Dia Vanguarda, começando com uma notícia tão agradável de se dar: a solidariedade em destaque nesses dias complicados da pandemia do coronavírus. Em São José dos Campos também tem gente se unindo para ajudar. São os alunos e professores da FATEC. Eu falo com o André Luiz Rosa. O André, bom dia. O que o pessoal da FATEC está fazendo aí em prol do próximo, hein? Oi, Abranches, bom dia para você. O pessoal da FATEC já está desde o início da pandemia trabalhando para ajudar o próximo. Inicialmente, eles fizeram 350 máscaras, aqueles protetores faciais, e foram doados para profissionais da saúde. O dinheiro que foi arrecadado, o que sobrou, eles resolveram comprar cestas básicas e também agasalhos para doar para as pessoas de baixa renda. Isso daí acabou virando uma campanha e tem muita gente ajudando. Eu estou aqui com a Gorete. Gorete, como é que está sendo esse trabalho para ajudar o próximo? Então, André, nós estamos fazendo campanha com escolas públicas, que também são nossas parceiras, e as arrecadações... Só pedir para você subir um pouquinho seu microfone. Beleza. Tá bom. As arrecadações estão sendo feitas, estão sendo enviadas, né, por quem quer participar, mas ela tem que entrar, as pessoas têm que entrar em contato pelos telefones da instituição ou pelas redes sociais, para que os alunos possam ir até elas buscar
Os que eles forem donativos. arrecadar. Exatamente. E isso é importante ressaltar também, porque a FATEC ela não está funcionando, né? Não. O período de aula está suspenso, então assim, a pessoa não deve vir até aqui para fazer a doação. Você tem que entrar em contato antes para poder ajudar, mas a ajuda sempre é bem-vinda. Né? Exatamente. A instituição está fechada, os profissionais estão em home office e os professores em aulas remotas. Então, para poder doar, a pessoa tem que agendar para que os alunos possam ir até elas pegar os donativos. E o que pode ser doado, Gorete? Então, pode ser doado cobertores, roupas infantis ou de adultos e alimentos, e produtos de higiene também. Agora, quando a gente fala de alimento não perecível, sal e açúcar não precisa, né? Não, exatamente. Tá certo, Gorete. Obrigado pela sua entrevista. E uma informação do governo do estado de São Paulo é que em todo o estado está acontecendo também esse tipo de ação. Em todo o estado de São Paulo, a expectativa é ajudar 5 milhões de pessoas. Uma iniciativa muito bonita e quem pode realmente é importante fazer esse ato, né, Abranches? Com você. É isso daí, sempre a gente destacando aqui a importância da solidariedade em qualquer circunstância da nossa vida. Obrigado, André Luiz Rosa, falando da FATEC. Vamos ver como é que está São José dos Campos agora. Vamos ver aqui, tá? A gente mostra aqui, ó, a cidade com o tempo aberto, o dia começando, bem ensolarado, os termômetros hoje em São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Jambeiro, Santa Branca, atingem 28 graus de máxima com o tempo aberto, assim, pouquíssimas nuvens hoje ao longo desta segunda-feira. No litoral, você já viu o dia amanhecendo ensolarado, a máxima chega a 33. Brincadeira, hein? Vai fazer bastante calor na primeira segunda-feira do inverno. E a máxima na Serra da Mantiqueira também está um pouco acima da média normal que a gente encontra nas cidades da Serra da Mantiqueira. Máxima de 21 graus hoje em Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí. 8 horas e 23 minutos. Vamos ver como é que está o tempo em Taubaté nesta segunda-feira. Veja aí, a primeira segunda-feira de inverno começa bem ensolarada, vai ficar assim no vale. Aliás, as temperaturas estão com jeitinho de verão, viu? Bem mais do que tinha durante todo o período do outono. Veja aqui, ó. Máxima de 28 graus hoje na região de Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba. Nenhuma perspectiva de chuva, baixíssima, 5% só, mas não deve chover hoje na região. Em Guaratinguetá, Aparecida, Potim, Roseira, máxima um pouco mais alta, 29 graus. E na região de Bragança e Atibaia, Joanópolis e Vargem, máxima de 28 graus nesta segunda-feira, neste começo de semana. Funcionários da Embraer devem retornar hoje ao trabalho presencial nas fábricas. A empresa afirmou que todos deverão seguir um protocolo de segurança e que diariamente vai testar a temperatura dos colaboradores. Os fretados vão operar com 50% da capacidade para que só tenha uma pessoa por fileira. Mesmo com todas as medidas de segurança, a Embraer afirmou que a maioria dos funcionários vai trabalhar em sistema de home office. Quem é do grupo de risco e não puder trabalhar de casa vai ser colocado em férias coletivas por 15 dias. Atualmente, cerca de 10 mil pessoas trabalham nas unidades de São José e Taubaté. Além da retomada gradual do trabalho, os funcionários também voltam a receber o salário integral. Olha, quem está passando esse período de isolamento social em casa com criança tem um desafio extra: se reinventar a toda hora. E um dos recursos mais valorizados por todos os especialistas em educação é a leitura de livros com os filhos pequenos. Nós convidamos para uma conversa a contadora de histórias, Cíntia Moreira, para participar aqui do nosso jornal. Temos aí a Cíntia para falar conosco. A Cíntia é uma contadora de histórias conhecida aqui da região. Ô Cíntia, bom dia. Quero saber qual a importância da leitura de um livro para as crianças nesse período, Cíntia. Bom dia a todas e todos, bom dia Abranches, que delícia, grata pelo convite. Ler é muito importante, não só pelos aspectos cognitivos, né, mas pela possibilidade de aproximação que a gente tem, de alimentar a afetividade, a empatia, a descoberta. São muitas possibilidades de ampliar o nosso repertório pessoal, individual, de fortalecer vínculos, né? Aproxima.
A gente agora está em casa o tempo todo, como você falou, e é importante a gente reservar esse tempo para estar junto, né? E ler pode ser um bom caminho para despertar a curiosidade e a nossa imaginação, né? É isso mesmo, Cíntia. E a gente sabe que uma coisa é pegar um livro e ler. E como é que você vê o ato de contar um pouco de sua própria história para os filhos, né? Os pais escolherem histórias pelas quais eles passaram na infância e contar para os filhos. Gente, isso é uma lindeza, né? Uma coisa é você pegar um livro, que é importante, muito importante, um livro de qualidade, você escolher uma boa leitura, e outra coisa é você falar das suas experiências. Isso fortalece muito os vínculos familiares, não é? Quando a gente está junto, quando a gente se aproxima, a gente humaniza as pessoas, né? O professor Rubem Alves, ele falava que a gente faz curso de oratória e não faz de escutatória. Então, contar histórias é esse momento de ensinar as nossas crianças que ouvir também é bom, que a gente aprende ouvindo, né? E é um laço afetivo que é eterno, não se rompe. E quando você conta uma história, você que é contadora de histórias aí pela região, quais emoções que você consegue perceber nas crianças que te ouvem? Nossa, começa pelas minhas emoções, né? Porque quando a gente conta uma história, a gente se conecta com o outro. Eu sempre falo que é uma conexão de alma, é para além daquele olho no olho, é uma conexão afetiva. E aí a gente pode falar de tudo, né? Quando eu conto uma história, eu percebo o medo, a alegria, as imagens internas que o conto ele vai trazendo e vai fazendo aflorar. Então, primeiro eu preciso acreditar naquilo que eu estou contando, né? Se eu acredito no que eu estou contando, eu conecto com o outro. E aí os olhos brilham. Ô Cíntia, obrigado pela sua presença aqui. A gente espera que os pais que estão nos assistindo se convençam de que vale muito a pena compartilhar com as crianças que estão em casa, na hora de dormir, por exemplo, algumas dessas histórias para preencher a memória afetiva delas. Muito obrigado, Cíntia. Eu agradeço o convite, eu também espero que as pessoas aceitem esse convite para contar histórias, para fortalecer os seus laços e para deixar seu legado, porque quando eu conto a minha história, eu deixo para os meus filhos o meu legado, e não tem legado maior do que a própria história, né? Tá aí a Cíntia Moreira. Gratidão pelo convite, contem histórias. Tá aí a Cíntia Moreira, grande contadora de histórias aqui da nossa região. Obrigado, Cíntia. E se você mora em São José e quer aproveitar esse período para fazer um curso de graça, fique atento a essa oportunidade. O CEPAS está com cursos abertos, mas as inscrições terminam hoje. Vou falar com a Thalita França. Ô Thalita, bom dia. Quais cursos estão sendo oferecidos para o pessoal? Oi, Abranches, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Vanguarda. Olha, são 4 cursos diferentes, uma excelente oportunidade na área da educação. Mas como você disse, as pessoas têm que correr, quem tiver interesse tem que correr, porque as inscrições terminam hoje, segunda-feira. A Graça está aqui, a diretora que vai dar todos os detalhes para a gente. Graça, bom dia. Já que a gente está falando que as inscrições terminam hoje, queria que você já dissesse até que horas elas vão e como podem ser feitas. Bom dia. Isso, as inscrições se encerram hoje às 22 horas, né? Então é bom entrar um pouquinho antes das 22. Para se inscrever, precisa ser morador de São José dos Campos, ter mais de 16 anos e ter terminado o ensino fundamental. As inscrições, elas podem ser feitas pelo site da Prefeitura, /qualifica, ou pelo 156. O Abranches perguntou que cursos são esses, né? Eu disse que são 4 cursos, conta pra gente quais são. Isso, são 3 áreas específicas, a área de segurança do trabalho, logística e recursos humanos. O curso tem noções de logística e logística reversa, práticas de identificação e técnicas de arquivamento, são 2 da área de logística. Rotinas de recursos humanos e segurança e medicina do trabalho. Você disse que para a pessoa se inscrever precisa ser morador, né? Precisa morar em São José dos Campos. Tem algum outro requisito? Idade mínima, por exemplo? 16 anos, né? E ter finalizado o ensino fundamental. Esses são os 3 critérios básicos para inscrição. E são cursos, claro, todos à distância, de graça. Qual a duração deles? Eles têm em torno de 30 a 40 horas. Esse tempo o munícipe pode fazer de acordo com a disponibilidade dele,
né? Então ele pode estudar à noite, aos finais de semana, cumprindo essa carga horária, né? Acho que basicamente é isso. Eles são à distância, todos online e totalmente gratuitos. E pensado mesmo para as pessoas que estão em casa nesse período de isolamento, né? Exato. É uma forma de qualificar-se, né? De dar aí aumentar um pouquinho o nível do seu currículo. Excelente, então, Graça. Obrigada pelas suas informações, viu? Abranches, fica aí o recado, então. Inscrições até hoje, 10 da noite, cursos de graça à distância. Vale a pena, né? Nossa, como vale a pena, e tomara que o pessoal aproveite essa belíssima oportunidade. Obrigado, Thalita França, falando de São José dos Campos. Olha, tudo bem que agora a maioria está aí pensando no café da manhã, mas quando o assunto é bolinho caipira, não tem hora, né? Tem bolinho de vários recheios, cada cidade tem o seu preferido. O jeitinho de se fazer o bolinho em São José é de um, Jacareí é de outro, Caçapava é de outro. E o de linguiça, você já comeu? A receita vem de Jacareí. Pronto para comer? Até parece tudo igual, mas esse bolinho caipira é mais branquinho e com recheio de linguiça. Para quem mora em Jacareí, é o verdadeiro bolinho caipira. A Donione conhece essa receita há mais de 50 anos, é cozinheira e já deu até aula sobre o assunto. Ela topou contar pra gente um pouquinho do preparo. Para começar, preste atenção nos ingredientes: farinha de milho branca, linguiça, cheiro verde, limão, sal, polvilho doce, alho e água. E tem alguma dica especial? Algum segredo? A receita do bolinho é bem a farinha, a água temperada. Cada um tem a sua, né? Eu tempero a água, tem gente que põe caldo. Não, eu tempero a água com alho. Eu queimo o alho, tempero a água, esquento, porque tem que ser água quente para ativar o polvilho. Depois é só fritar e está pronto para servir. A Donione ainda faz os bolinhos para vender e, por ajudar tanto a manter essa tradição, recebeu o título até de mestre da cultura viva de Jacareí. Olha, eu sempre falo assim que a gente guarda dentro da gente muitas emoções, né? Você tem um lugarzinho para cada um. Esse é o lugar especial. Aqui em Jacareí o bolinho caipira é assunto levado a sério. A receita tradicional se tornou patrimônio imaterial e histórico da cidade em julho de 2010. E nada melhor que um historiador para contar essa tradição. Jacareí provavelmente tinha muito milho branco, que é o milho mais antigo, é o milho branco do povo tupi-guarani, é um milho mais macio. O pessoal, quem inventou? Ninguém sabe. O que todo mundo faz, todo mundo conhece, todo mundo consegue produzir e ninguém sabe quem criou, é patrimônio daquele lugar, né? Aqui nesse bar em Jacareí, o bolinho caipira está até no cardápio. Esse ano os fregueses não podem vir, pelo menos por enquanto. Mas como a tradição continua, a porção que era mais pedida agora está saindo por encomenda. Aqui também tem a festa junina para levar para casa. E o item principal, claro, é o autêntico bolinho caipira de Jacareí. É o primeiro item, né, do nosso cardápio. Então, nós temos alguns clientes que já chegam aqui mesmo para comer o bolinho caipira. Então, é de janeiro a janeiro. Não tem só em junho e julho nas festas, né, tradicionais. É o bolinho caipira o ano todo. No bar, para diversificar, eles até se arriscam em novas combinações. Mas aí aqui no bar também a gente tem o de queijo, temos o de jaca, temos o de couve e agora essa semana a gente vai vir com uma novidade que é o bolinho de torresmo com couve. Mas é bolinho caipira também ou não? Todos são bolinho caipira. Mas quando a pergunta é, qual o melhor? Na minha opinião, eu acho que deve ser de muitas pessoas, o de farinha de milho branco, ela fica mais macia. É uma farinha diferente. A de farinha amarela, eu já comi o bolinho de farinha amarela. Ela parece que ela fica assim mais tipo um anguzinho, uma coisinha mais grudentinha, né? E o bolinho caipira de farinha branca não. E além de ficar macio por dentro e crocante por fora. Então eu não preciso nem perguntar qual que você gosta mais. Não. Bom, na dúvida... eu acho que gostoso é provar todos.
Eu ia falar isso, gostoso é provar todos, você fica com aquele que você mais gosta. Agora, o sabor mais gostoso do bolinho é quando ele se associa à solidariedade. Muitas instituições que atendem a pessoas carentes aqui na região estão exatamente fazendo o delivery com o bolinho caipira, o caso do Arraiado Frederico, já Asilo Santo Antônio, enfim, todos aqueles que precisam desse dinheiro durante os eventos que este ano não vão ocorrer, fazem assim para entregar e aí você continua saboreando nesses dias próximos de São João, de junho agora, exatamente esse sabor delicioso, típico aqui da nossa região.